Começa agora o programa Bora Lá Show com Gerson Borges. O programa para toda a família. Realização Produtora Estúdio A. Olá, estamos começando mais um programa Bora Lá Show, diretamente do Estúdio A, aqui em Paulínia. Eu já quero agradecer pela sua audiência, mas eu quero fazer um pedido a você. Você se inscreva em nosso canal, ative o sininho e dê o joinha. Assim, toda a nossa programação chega até você. E hoje vamos receber em nosso programa ela que é dentista, especialista em implantodontia e harmonização facial. Seja bem-vinda, doutora Juliana Guimarães Teodoro. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutora. Obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui. É meu primeiro programa, estou um pouquinho nervosa, você vai me ajudando aqui. Hoje estou muito feliz. Nós que estamos felizes aí com a sua presença, doutora Juliana Guimarães Teodoro, que tem várias especializações e conta para a gente de quantas especializações você tem, porque, aliás, você hoje mora na cidade de Paulínia, mas tem uma longa história para contar aqui hoje para a gente, hein? É verdade. Na verdade, eu tenho 20 anos de formada, fiz esse ano. Eu sou por especialidade, eu sou implantodontista e especialista também hoje em harmonização orofacial. Mas eu já fiz outras pós-graduações em pacientes especiais, odontopediatria, cirurgias oral menor. Enfim, eu gosto muito da odontologia de modo geral, né? E eu tô aqui em Paulínia, vamos completar 6 anos, né? E eu tô muito feliz, né, desse passo novo que tá dando a minha carreira, esses novos rumos que eu tô alçando. Então, para mim, é muito importante estar aqui hoje. E por que você escolheu a implantodontia? Bom, na época, desde a época da faculdade, eu tinha muita afinidade com cirurgia. Eu gostava bastante. E a cirurgia, eu sou meio prática, né? Então, a cirurgia ela é uma coisa mais prática. E eu gostava demais disso. E era, assim, era uma questão de eu também, a contribuição que eu dava para o meu paciente em alívio, em devolver mastigação, né, com implante, com um dente novo, era muito satisfatório. Então, eu gostava demais dessa área. Só que teve um porém nisso tudo, né? Porque como eu me mudei muitas vezes, é complicado porque na implantodontia você fica casado com a pessoa pelo menos 1 ano, né? E eu me mudei demais em decorrência do trabalho do meu marido, que ele é de multinacional, então ficava difícil. Então foi por isso, muitas pessoas não entendem por que eu migrei, né? Eu migrei por necessidade, né? Eu escolhi a harmonização facial, não por apenas assim ser a especialidade do momento, ser o boom, né? Até porque eu peguei ela bem lá atrás, mas por ser algo que eu não precisaria, se eu tivesse que mudar, ficar deixando o paciente para trás, sabe? E você veio lá de Campo Grande. E lá em Campo Grande você trabalhou na área pública. Isso, na verdade, assim, só explicando um pouquinho, eu já me mudei algumas vezes. Eu sou paulistana, fui morar em Maringá, no Paraná, com 13 anos, e por lá eu fiz faculdade e fiquei. Aí me casei, morei em Dourados, Mato Grosso do Sul, fiquei 3 anos lá. De lá fomos para Campo Grande, onde eu fiquei 10 anos lá, e lá sim, eu trabalhei no serviço público, eu fui dentista da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, trabalhei também na parte municipal, né, na prefeitura ali de Campo Grande, onde eu dava alguns plantões, e eu tinha meu consultório particular também. E agora, essa sua vinda para Paulínia, conta pra gente como você veio parar em Paulínia. Bom, na verdade o meu marido já estava aqui em Campinas, né, em Campinas, trabalhando, o escritório da empresa que ele tá é lá. E aí eu relutei muito, porque o trabalho do dentista, ele é de formiguinha, a gente tem que cativar. Campinas, para quem está assistindo, Campinas é do lado de Paulínia. Isso, pertinho. É. E aí, ele estava aqui, eu tenho 3 filhos, né? Eu sou mãe de um menino de 15 anos e um casal de gêmeos. E eu ficava muito sozinha com eles. Eu tinha a ajuda, né, de uma pessoa lá em casa, 2 na verdade, né, que se revezavam para me ajudar, mas eu nunca tive babá especificamente. Então, à noite eu era sozinha. E aí, um belo dia, eu relutava muito de vir, porque assim, eu tinha meu conforto profissional lá, né?
E um belo dia eu passei mal e desmaiei em cima de um paciente. Nesse momento eu falei, é hora de mudar. Foi o momento da sua decisão Foi. de sair da área pública, sair de Campo Saí de Grande, tudo. mudar de vida. Desse momento que aconteceu na sua vida, você chegou a desmaiar. Eu desmaiei. Eu caí que nem uma jaca em cima do paciente, assim, é como se caísse um pano preto O mesmo. pessoal Tá. fala aí burnout, foi isso? Eu acho que foi. Graças a Deus não foi. Eu acompanho até hoje, né, com cardiologista, mas eu não tenho nada, problema. Eu acho que foi um pico de Foi estresse. um pico de estresse. Os gêmeos eram pequenininhos, né? Quem tem gêmeos sabe que é um trabalho. O amor é dobrado, mas o trabalho também é dobrado. Eu tava me sentindo muito cansada, trabalhando muito. E aí eu falei, não, a família é mais importante, eu quero estar perto do meu marido, ele precisa estar junto das crianças, né? Ele vinha toda sexta-feira para casa, mas era muito puxado. Então, foi onde eu tomei a decisão de vir para cá. Na verdade, era para ser Campinas, né? Não era para ser aqui em Paulínia. Eu falei, não, já que a gente vai, eu quero ter qualidade de vida. E assim, foi eu pisar nessa cidade, eu tive uma empatia tão grande, eu amei esse lugar, assim, de verdade. Eu sempre morei em lugar grande, né? Nunca morei assim a menor cidade que eu já morei até hoje foi aqui. E tanto que eu aprendi muita coisa com o pessoal do interior, assim, o jeito do pessoal do interior é diferente, né? E a doutora veio quando pra cá? Eu vim pra cá em janeiro, 5 de janeiro de 2018. De 2018. Que as crianças já estavam matriculadas, tanto que eu vim antes, né? Em 2017, alugamos apartamento, escolhemos tudo. E aí eu falei, não, já que é para ter qualidade de vida e é tão próximo para você, né? São 17 minutos, nem 20 minutos são daqui no escritório onde meu marido trabalha. Então eu falei, não, eu quero ficar em Paulínia. Só que para minha surpresa, a Paulínia ficou sendo uma cidade dormitório para mim por muito tempo, porque os meus filhos mesmo estudavam em Campinas. Eu não conhecia as coisas da cidade, eu não conhecia as pessoas daqui. E logo que eu pisei aqui, esse é um outro lado da minha história, mas aí eu encontrei um professor antigo meu, que eu sempre admirei, que me convidou para trabalhar com ele. Levi? Levi, né? O Levi sempre foi, assim, um ícone na odontologia, né? Quem é da área sabe. Ele foi um dos precursores. Ele que iniciou na harmonização facial junto com outros professores, grandes nomes da odontologia, que a gente tem pessoas muito respeitadas. E assim, foi em Viracopos, eu encontrei com ele lá, eu já tinha feito alguns cursos dele, ele foi o meu primeiro professor de harmonização, né, junto com o Ferrão, e aí ele falou, você não quer fazer parte da minha equipe? Você vai trabalhar onde? Eu falei, professor, eu ainda não sei. E na hora vem aquela coisa, né, na minha cabeça, eu conversando comigo mesma, eu falei, ai meu Deus, eu não me sinto pronta, imagina trabalhar com uma pessoa como ele e tal, mas na hora eu falei assim, não, eu vou, eu quero. E eu fui, e eu aprendi muito. Eu passei a ser professora assistente dele, junto com a equipe dele, tinham outras pessoas, onde eu aprendi muito com os meus colegas ali. E foi muito bom, porque eu viajava o interior, eu não tinha hábito, por exemplo, de pegar a estrada sozinha, dirigir sozinha. E eu me vi indo para Bauru, Ribeirão, São José dos Campos, indo para São Paulo, às vezes 2, 3 vezes por semana, né? Aqui, esse trecho de Campinas Paulínia, para mim, ficou assim, quase que diário. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei na harmonização, inclusive. Essa foi a sua chegada na harmonização. Chegada. Foi através, assim, eu fazia já lá em Campo Grande, nos meus pacientes, mas de maneira efetiva, ali, com um volume grande de pacientes, porque na USP, por exemplo, onde a gente ia, teve dias, assim, que eram mais de 80 pacientes num dia. Era muito, era bastante. 30, 35 alunos por turma, né? Então, eu lidava com um volume grande de alunos e de pacientes ali, eu e os meus colegas, né? Professores. Esse trabalho, doutora, de harmonização facial, ele já era liberado nos Estados Unidos? Sim, há muito tempo, né? Só não no Brasil. No Brasil, ele começou a esquentar, eu acho, assim, que eu me recordo, 2012, 2013, o Levi já estava trabalhando com isso, né? Porque existe uma lei dentro uma lei ali na nossa resolução. Porque quem podia fazer era só os... Na verdade, como nós trabalhamos, existe na odontologia a parte de cirurgia bucomaxilofacial. Teria que ser um especialista.
Teria que ser um especialista, mas como a gente pode injetar, a gente anestesia e nós também não fomos submetidos ao ato médico, os dentistas encontraram ali na brecha mesmo da lei do nosso Conselho Federal e é permitido fazer, sempre foi permitido fazer. Mas como toda especialidade odontológica, é lógico que a gente precisa regulamentar. E isso leva um tempo para acontecer. E o Levi, inclusive, foi um grande responsável por isso, né? A nossa classe é muito grata a ele, né? Por ele ter feito essa... Nós tivemos como especialidade odontológica em janeiro de 2019, né? Então, foi muito bom isso para nós, para a gente estar regulamentado como especialistas, mas não que a gente não pudesse atuar com toxina botulínica, com preenchedores faciais, porque a gente já trabalhava com implantes faciais, como é que a gente não ia poder trabalhar com isso, né? E a gente usava muito antigamente, não para a parte estética, mas para a parte funcional, como o bruxismo, por exemplo. Então, a gente tirava ali dor, dava conforto para o nosso paciente, né? Era um tratamento a mais que a gente tinha associado ao que a gente já fazia. Doutora, como você enxerga hoje a harmonização facial? Então, depois de todo esse tempo trabalhando na equipe dele, montei meu consultório aqui, depois de toda essa parte, onde a gente teve todo aquele boom da harmonização, onde você via pessoas dismórficas, né? Vamos falar a verdade, pessoas ali que mudaram suas fisionomias, né? E eu percebia que isso mexia muito com o psicológico de todo mundo. Então, eu quis ir para o lado humanizado. Então, eu acredito numa harmonização humanizada, onde a gente pode envelhecer com qualidade, onde a gente pode aumentar o valor da saúde do nosso paciente, sim, através de procedimentos estéticos, porque, sim, beleza importa, né? Beleza deixa as pessoas mais felizes, melhora, assim, impacta na qualidade de vida dos seres humanos. Isso eu concordo plenamente. Só que eu desmistifiquei um pouco isso com os meus pacientes. Hoje eu tenho um nicho, como diz, assim, muito específico de pessoas que me procuram. Aquela pessoa que quer o exagero, que quer as 10 seringas de preenchimento, que quer aquela transformação gigantesca, eu não sou a profissional para ela. Eu sou aquela que gosta de constância, de tempo, de devolver, assim, algo que ela perdeu com naturalidade. Eu sou essa profissional que faça a pessoa entender que envelhecer não é um privilégio meu nem seu. Todos nós vamos fazer isso, mas a gente pode fazer isso com leveza, com qualidade. É isso. Porque o que acontece? Naturalmente, com o passar da idade, após os 40, cai aqui, como é o nome, doutora? Bigode chinês. O que mais? Aqui? Marionete aqui, bulldog. Bulldog. E aqui? Papada. Mais algum lugar? Pé de galinha. Aqui? Aqui faz Também? as rugas da testa, tudo. Não tem jeito. Aí, que a harmonização faz? Ela vai dar uma... Ela ameniza os sinais do tempo. Então, por exemplo, a nossa perda de colágeno, a gente vai perdendo no corpo inteiro. Só que hoje é possível você fazer um bioestimulador de colágeno sem alterar a sua fisionomia, né? Claro que tem alguns casos, a gente sempre analisa com muita individualidade cada pessoa. Mas a gente pode usar preenchedores com ácido hialurônico, por exemplo, fazer preenchimento. Mas tem que ser um detalhe, tem que ser uma coisa sutil. Ah, a boca ficou mais fininha, porque sim, ela envelhece e fica flácida? Ok, não tem problema. Vamos colocar um pouquinho, mas não colocar aquele bocão. Aquilo que vai impactar, que vai deixar a pessoa falar assim, gente, mas ela tá diferente, mas ela mudou demais. Não, o gostoso é a pessoa falar, nossa, como você tá bonita. Só um pouquinho de peixe, né? Tá todo mundo igual. Na verdade, teve uma fase assim... Boca de peixe? Boca de peixe e todo mundo igual, né? Com todo mundo com o mesmo rostinho quadrado, mandíbula marcada. E eu acho assim que isso ia acabando, destruindo também a pessoa psicologicamente, né? Já sai, não fica harmônico o negócio, né? Nada, desarmônico, né? E conta como foi a sua saída da equipe. Então. Que você fazia parte de uma equipe de harmonização. Isso. É uma equipe grande, uma equipe da qual eu me orgulho muito de ter feito parte. Eu aprendi demais, né? Quando eu falei, ai meu Deus, eu tenho que aprender. Assim, quando eu entrei dentro da São Leopoldo Mandic, por exemplo, eu aprendi todos os setores que tinham lá. Eu me relacionei com todo mundo, do financeiro, do almoxerifado, todo mundo que você imaginar,
da triagem de pacientes, eu me relacionei, porque eu ia precisar daquelas pessoas, né? Então, assim, o Levi me colocou dentro da São Leopoldo Mandique, Campinas e São Paulo, para ser coordenadora clínica dele. Então, eu tinha por obrigação de aprender tudo lá. E eu aprendi, né? Então, foi passando o tempo, eu já comecei a ter minhas convicções, eu comecei a me fortalecer no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E ali, como diz assim, no bom sentido, eu comecei a colocar as minhas asinhas de fora, né? Porque daí você começa a ter sua opinião sobre aquilo, você vê o que funciona, o que não funciona, né? Você começa, como diz, a crescer, a ter suas opiniões sobre aquilo. Então, chegou um momento que eu cheguei pro Levi assim, Levi, eu sou muito grata, eu amei trabalhar com você, mas agora é o momento de eu sair. E isso foi antes, assim, na verdade, ele adoeceu, né? Ele teve a Covid, então foi na pandemia, mas eu fiz isso quando a equipe dele também estava bem fortalecida, com novos colegas ali dentro, trabalhando com ele, sabe? Então daí eu saí em julho de 2020. Doutora, para os nossos telespectadores saberem, quem é o Levi? O Levi, ele é um professor? Fala pra gente do Levi. Bom, o Levi, ele é cirurgião dentista, bucomaxilofacial, ele era mestre e doutor, né? É muito respeitado. E o Levi ministrava cursos e palestras pelo Brasil, Portugal, Estados Unidos, né? Eu tive o prazer de fazer um curso com ele lá em Nova York, na Universidade de Nova York, na NIU, com cadáveres frescos. Então, assim, eu tive muitas oportunidades estando com ele, né? E ele era assim, ele deu cursos na Espanha, Portugal, Estados Unidos, e ele tinha artigos publicados, capítulos em livros, enfim, ele era ele tinha amor por ser professor, ele gostava muito disso, sabe? E ele respirava isso. Então, ele desbravou muita coisa para nós, né? Ele que estava lá lutando, brigando no nosso Conselho Federal para que a harmonização orofacial se tornasse uma especialidade, e ele conseguiu. Só que, infelizmente, a Covid judiou dele, né? Foi 1 ano lutando com a Covid, eu saí antes dele pegar. Enfim, e aí foram acontecendo as coisas, e infelizmente ele veio a falecer, né? Ele não resistiu, ele já tinha 60 e poucos anos, ele era novo, mas ele tinha alguns probleminhas de saúde, enfim, acarretou para isso, infelizmente. E a esposa dele seguiu, né? Continuou. O filho dele também, que era um dos professores assistentes, que é um grande amigo meu, Tiago, uma pessoa maravilhosa, um grande professor, também seguiu com as coisas dele. E é isso, e a gente foi criando a nossa experiência, nosso jeito. E eu, Tiago, Mariana, o Felipe, né? Nós que éramos, assim, o primeiro time ali do Levi, a gente entendeu um lado mais moderno da harmonização, esse lado que eu te contei, da naturalidade, de uma coisa mais acessível, mais humana, né? A gente gostava muito disso. Tanto que cada um foi para um lado. Todo mundo tá feliz, todo mundo bem. Me dou muito com eles todos. E é isso. Doutora, e como foi na pandemia para você? Na pandemia você teve uma eventualidade e você conseguiu 10 modelos, foi isso? 10 modelos. Qual foi esse? Fala desse evento para a gente e de outras coisas que aconteceram na pandemia. Bom, para muitas pessoas, assim, claro, sem deixar de lembrar o quanto foi triste para milhões de pessoas a pandemia, para mim foi uma bênção a pandemia, né? De verdade. Eu estava com os meus pintinhos todos no ninho, eu amei. Meus filhos, eu contratei homeschooling para os meus filhos. Meu marido estava em home office. Foi maravilhoso. Ao contrário de muitas famílias que se desfizeram, a minha ficou mais unida, graças a Deus. Foi muito, muito bom. Só que como eu tinha saído da equipe do Levi, eu pensei comigo assim, eu preciso me provar que eu dou conta de fazer um curso sozinha e fazer acontecer sozinha, né? E aí eu falei, bom, vou dar um curso de lábio, que é uma área da harmonização que eu adoro, que eu domino e que eu quero. E aí veio uma aluna que me procurou, lá de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, Camila, maravilhosa, uma grande profissional. E aí ela falou, não, então eu vou, você me ensina isso, me ensina aquilo, tudo bem? Foi combinado assim. Falei, ela falou, umas 4 pacientes, tá, você falou, tá bom. Falei, nossa, não, eu preciso entregar um negócio a mais para ela. Então eu consegui 10 pacientes de lábio para ela, coisa que assim não é muito comum nos cursos, sabe?
limitado o número de pacientes, até porque é muito aluno, então a gente não conhece. Imagina, 10 pacientes por aluno é bastante, é muita prática. E aí eu queria gerar para ela uma experiência bacana. Então eu mandei fazer, a gente chama de scrub, um pijama cirúrgico todo bordado com a minha logo. Veio um fotógrafo, eu fiz um coffee maravilhoso, eu tive uma auxiliar, a Jaque, que trabalha comigo até hoje, que me ajudou em tudo. Então eu queria que ela tivesse uma experiência maravilhosa. Claro que teve a dificuldade dos IPIs todo, porque a gente trabalhou todo paramentado para a Covid, né? Porque a gente estava no meio da pandemia. Mas olha, foi um dia muito intenso, foi maravilhoso. Ali eu provei que eu consegui, que eu dava conta. Depois disso, eu me juntei com a Mariana, que era da equipe do Levi também, que saiu também da equipe. E aí a gente começou a dar curso juntas. Só que a gente dava curso só VIP, né? Então a gente começou a ir para São Paulo e fazer Curso presencial, né? presencial na época, isso. Doutora, e por que você parou com os cursos presenciais? Quando eu trabalhava com o Levi, já era trabalhoso. Eu e Mariana dando juntas, ou eu separada e ela separada, é uma trabalheira danada. E a gente termina aqui tendo uma dedicação bem grande. Tanto a responsabilidade não só dos alunos, mas como dos pacientes modelos também que a gente tinha. E essa coisa de ficar para lá e para cá, indo para lá, e estrada, e aquela coisa, e hotel, e curso, enfim. E eu decidi, depois que eu fiz alguns cursos de inteligência emocional, eu comecei a focar em entender o meu propósito. E eu queria continuar, eu quero continuar contribuindo com os meus colegas, colaborando com a odontologia, mas agora eu quero escalar. Eu quero fazer isso no digital, para ter sim mais qualidade de vida, para eu ficar mais com os meus filhos, para eu poder jogar meu beach tênis, ficar com meu marido, com as minhas crianças, enfim, e ir para essa área do digital. E eu tive essa certeza que eu queria isso quando eu comecei a ter aquela... Sabe quando você fica mais íntimo dos seus stories no Instagram, aquela coisa toda? Eu falei, poxa, todo mundo me pede, as pessoas falam, então eu vou me dedicar a isso. E foi quando eu conheci o Samuel, o Amilcar, né? E no beach tênis, né? Que foi uma surpresa para mim, porque eu nunca fui do esporte. E eu comecei a amadurecer essa ideia. E eu falei também, nossa, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de desenvolver pessoas. E uma dor muito grande dos dentistas, eu acho que não só dos dentistas, mas de todos os profissionais da área médica, da saúde, enfim, é ter uma pessoa ali com você que seja uma verdadeira colaboradora. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente precisa de pessoas, né? Para gerar essa experiência toda que eu gosto, para lidar com os pacientes, falar no WhatsApp, a gente precisa. E eu via tantas pessoas despreparadas, tantos colegas reclamando disso. Então, o que eu quis, sendo bem focada? Os meus cursos na área da harmonização, no digital, e esse agora, que é uma grande novidade, uma promessa do qual eu estou muito feliz de fazer parte com os meus parceiros, que é o Prospera. E o Prospera? Vamos falar do Prospera, que é um curso digital, doutora? Isso, ele é um curso onde eu vou dar um treinamento com algumas parceiras, então assim, eu não quero dar muito spoiler aqui, mas é um curso incrível, onde a gente vai transformar uma secretária, uma simples secretária, numa verdadeira colaboradora. Então é essa contribuição que eu quero dar, que eu quero escalar, atingir um maior número de colegas da área da saúde, para contribuir para esse crescimento, né? Visando mesmo empreender, em aumentar vendas e ter realmente uma pessoa efetiva ali do seu lado trabalhando. E o Prospera, que é um curso digital, um curso maravilhoso, nós vamos voltar a falar dele daqui a pouquinho, mas nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta com muito mais para você. Olá, você de Paulínia e região que busca móveis de qualidade, venha conhecer a T Magazine em Paulínia. Dá uma olhada! Aqui você encontra o que existe de melhor em móveis para o seu lar. Sofás, poltronas, guarda-roupas, armários, mesas, salas e cozinhas. O Bora Lá Show veio conferir de perto a qualidade e o requinte dos móveis da T Magazine. Olha a qualidade dessa poltrona.
tudo para o seu lar. Venha tomar aquele cafezinho aqui na T Magazine com o Márcio ou a Maria Tereza, com aquele atendimento super especial. Que tal um café direto da fazenda? Conheça o Café Fraga. 100% arábica, o que garante sabor e aroma. Café Fraga, o melhor sabor de Minas. Vai construir ou vai reformar vidros e esquadrias? É com o Grupo Verginassi. Vidros e esquadrias para a sua obra, o Grupo Verginassi tem. Entre em contato agora mesmo. Portões, janelas e muito mais. Entre em contato agora mesmo. 19 992 63 2236. Grupo Verginassi. Avenida Oswaldo Piva, 2501, Jardim IP, em Paulínia. Estamos de volta com o nosso programa Bora Lá Show. Hoje recebendo aqui a doutora Juliana Guimarães Teodoro. Muito obrigado pela sua presença ilustre aqui no nosso programa. E vamos falar do Prospera. Doutora, hoje qual a maior dor dos profissionais da saúde com a sua equipe? Olha, de modo geral, é treinamento e investimento em pessoas, né? Então, antigamente, a gente tinha as nossas auxiliares de cirurgiões dentistas, por exemplo. Então, elas tinham lá um cursinho básico que capacitavam elas, né, e tal. Só que o mundo mudou, as coisas mudaram. E a gente quer gerar uma experiência para o nosso cliente, para o nosso paciente. Isso para todas as áreas da saúde. Então, hoje, elas têm que saber mais. Elas têm que saber como se comportar, como falar, como abordar, como responder no WhatsApp, como se vestir, se maquiar. Então, veja, já não é mais aquela coisa de antigamente, que elas usavam uma roupinha branca, um jalequinho branco. Não. As pessoas, elas são muito visuais. E eu falo isso no Prospera, que nós somos cerebrais, né? Os nossos primeiros 3 segundos são os mais importantes. É aquela primeira impressão que fica. Então, é o cheiro do local, é o visual, é o que ela escuta, é o café que você serve. Então, toda essa experiência gerada importa. E é por isso que, quando eu conheci o Samuel, que foi lá no beach tênis, né, que eu conheci ele, e aos poucos a gente foi criando ali uma amizade, eu falei do meu desejo, que era apenas assim, era tudo ali fora do papel mesmo, um desejo de fazer essa capacitação, né, esse treinamento, e aí ele me apresentou a Milka, e eu já tenho a minha colaboradora, que eu sei que ela é um case de sucesso, porque eu treinei ela, né, exatamente como eu queria. A Jaque hoje, assim, eu falo, ela é uma máquina de vencer, sabe? Ela é muito boa, ela é muito humana, ela é dedicada, ela é apresentável, tudo, sabe? E esse projeto foi crescendo. E o Samuel falou,
eu vou te apresentar uma pessoa que é o Amilcar, isso vai dar certo. A gente começou a conversar, gravar. E sabe quando vai tudo cooperando para o bem, dando certo? Foi daí que nasceu. E para quem é o Prospera? Bom, o Prospera, na verdade, é para todos os profissionais da área da saúde. E hoje eu enxergo que para todo empreendedor, na verdade, né? Se você tem ali um escritório de advocacia, uma empresa, e você quer ter uma recepcionista, que não seja apenas aquela pessoa que faz agenda, mas a pessoa que recebe. Porque, assim, qualquer venda, ela não é efetuada por nós profissionais. Ela é feita no primeiro contato, que é da recepcionista, é da linha de frente. Ali você já vendeu, sem perceber. Então, por isso que eu valorizo tanto esse curso. O Prospera foi um sonho que saiu do papel. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Só dá um spoiler do que a pessoa vai aprender no Prospera. Sim, ela vai aprender um passo a passo, né? Desde o ambiente, vestimenta, maquiagem, nós iremos trazer pessoas experts nesse quesito, uma consultora de imagem, uma pessoa que vai falar de branding, de marca, a outra que vai ensinar a maquiar, porque assim, é um passo a passo. Né? Porque aquela maquiagem que você faz para ir numa festa não é a maquiagem que você vai utilizar ali no seu trabalho. Então, é importante que ela aprenda o que usar, como usar. Então, a gente vai dar um verdadeiro passo a passo para o desenvolvimento daquela pessoa. Ele vai ser um curso totalmente digital? Totalmente digital. Então, é um curso assim, para os profissionais comprarem, eles assistirem, né, para eles terem também a noção, porque às vezes o profissional cobra, mas ele mesmo não sabe como treinar. Então vai ser para os dois lados, tanto para a secretária que quer assistir, quanto para o profissional que quer se capacitar para treinar a sua secretária, ou seu colaborador, ou sua colaboradora, enfim. Doutora, agora deixa aqui para a gente, para os profissionais que estão iniciando, aí os novos alunos, deixa uma palavra de motivação, você com toda essa sua resiliência. Bom, eu sempre falo assim que quando a gente sai da faculdade, a gente sai cru em tudo. Então, na minha vocação técnica ali, né, de dentista, eu queria trabalhar, né? Era isso. E hoje eu vejo que a gente tem que ter propósito. Então, a palavra, para mim, de motivação é propósito. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. É aquele velho clichê, sabe? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Trilha um caminho, né? Hoje você tem que atingir o seu público, você tem que ter um propósito. Não dá mais para ser um tudão, sabe assim? Então eu diria que é isso. Invista muito em autoconhecimento, porque eu falo para todo mundo, para todos os alunos que passaram por mim, os colegas que eu nunca vi na minha vida e que me chamam no direct para eu ajudar de alguma forma tecnicamente. Fazer, aplicar, aprender, a gente lê, a gente estuda, a gente faz curso. Tecnicamente, todos nós somos capazes, né? Mas como lidar com pessoas, esse sim vai ser o grande diferencial, que hoje é o que eu considero o meu grande diferencial. É a maneira, o respeito, a forma com que eu trato cada pessoa que senta ali na minha cadeira. Você estava me falando de um livro. Qual livro você indicaria? É um livro que, assim, teoricamente, ele é um livro indicado para casais, mas eu li o livro inteiro e eu diria que ele é para todo mundo. Chama 5 Linguagens do Amor. E ali ele mostra, você começa a entender qual que é o teu propósito. O meu é o servir. Depois que eu li aquilo, eu entendi a minha linguagem do amor, que é essa, sabe? E eu acho tão importante a gente ir se descobrindo como ser humano, como pessoa. E hoje eu entendo que sim, eu sou uma dentista que ama a minha profissão. Eu sou muito grata a tudo que eu fiz, a todos os lugares que eu passei, né? Mas eu entendo que qualquer área que eu fosse servir, eu me daria bem, porque esse é o meu jeito, esse é a minha essência. Eu quero falar com o nosso diretor Amilcar. Coloca aí na tela 5 Linguagens do Amor, é o nome do livro? É verdade, é esse. Indicado aqui pela doutora. É muito bom. E onde encontra? Qualquer livraria dessas do shopping, também dá para comprar pela internet. Tá. Coloca lá no Google que vai aparecer, compra pelo Mercado Livre, por essas. Tem. Doutora, agora o Instagram. Qual é o seu Instagram? O meu é o @doutora Juliana Guimarães _, mas vai ficar aqui, né? Vai ficar registrado aqui Tá aí na tela, tá na tela.
Então, ali podem me chamar no direct, colegas, secretárias, pacientes. Eu estou cada vez mais melhorando o meu Instagram, né? Deixando ele... E lá vão ter todas as informações, não só do meu consultório, da minha prática clínica, como também do Prospera, dos cursos online. A gente está trabalhando, o Amilcar, Samuel, a Jaque, para que a gente deixe cada vez mais, como é que diz, acessível, né? Para toda essa minha área nova no digital, esse meu novo caminho que eu estou trilhando. Muito bem, doutora Juliana Guimarães Teodoro, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço muito, eu adorei a experiência, obrigada, e eu espero voltar. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Até a próxima, com certeza. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa Bora Lá Show!